Preciso até respirar para a gente falar mais dessa história. Morta e o corpo encontrado no porta-malas. Quem matou Michele Sinol? Quem matou? Imagens exclusivas podem ajudar a entender o que houve com a motorista de aplicativo encontrada no porta-malas de um carro. E essa é a imagem que vai ajudar a polícia, que já está ajudando a Polícia Civil, a divisão de homicídios nesse momento. A imagem de um carro que chega, o carro é estacionado. Faróis desligados, a porta é aberta. Atenção para a imagem que está circulada nesse momento, a imagem em destaque. Mais uma vez, a impressão que a gente tem é que o alarme é ativado. A pessoa sabe o que ela está fazendo. E aí vem caminhando. Observe o detalhe dessa roupa. Eu recebi vários comentários durante a noite. Ontem eu estava aqui com o Paulo Gomes no Cidade Alerta. O William Bittar estava ao vivo da região, passando as informações, e eu comecei a receber comentários. Daniel, isso aí é entregador de gás. Daniel, isso aí deve ser de alguma empresa que presta serviço para a concessionária de energia. Daniel, observe essa calça, são poucas pessoas que usam essa calça, mas assim, ó, esse rapaz de aproximadamente 1,75 m por aí, 1,77 m, você observa que o rapaz tem um físico forte, ele é forte, fisicamente forte, né? Tem uma estatura considerável, de boné. Que roupa é essa? Que imagem é essa? E esse é o assassino ou somente a pessoa que abandonou o carro? E nesse momento o corpo já estava no porta-malas, é isso? A reportagem é do nosso William Bittar. 9h48 da noite da última segunda-feira. Um carro é estacionado na rua. 1 minuto depois, alguém desliga o veículo, desce e aciona o alarme. Esse é o carro onde Michele Sinol, de 38 anos, foi encontrada morta no porta-malas. O que se imaginava num primeiro momento é que o carro abandonado aqui no bairro Ganchim, em Curitiba, tinha sido utilizado para um roubo. Só que não foi isso que aconteceu. Foi exatamente aqui que o veículo ficou durante cerca de 3 dias, até que o guincho foi chamado e a CETRAN tirou o carro daqui. Foi só quando levaram para o pátio que um funcionário sentiu um cheiro muito forte e chamou um chaveiro. Esse chaveiro abriu o porta-malas e o corpo da Michele estava lá dentro. Na mesma imagem, fica difícil reconhecer quem abandonou o veículo, mas um detalhe chamou a atenção. Ao se aproximar da esquina, onde a iluminação é um pouco melhor, um brilho na altura da canela. E aí, as coisas mudaram. Cerca de 5 minutos depois, uma pessoa com uma calça com faixa refletiva passa em um estabelecimento comercial que fica bem próximo de onde o carro com o corpo foi abandonado. Michele Sinol era conhecida como Gasparzinha, fazia capoeira e artes marciais, era modelo e dançarina. Ela tinha muitos sonhos e planos. Em janeiro deste ano, chegou a fazer uma vaquinha online para arrecadar dinheiro pelas dificuldades que passou por causa da pandemia. Largou o trabalho fixo para ser motorista de aplicativo e, assim, ter mais tempo para se preparar para os campeonatos de MMA. Mas os sonhos foram interrompidos. Policiais estão na rua para coletar evidências e outras informações, de modo que possamos divulgar para a população, né, em mais breve data possível, quem matou, por que matou, como matou, onde esse crime foi praticado. O carro não era dela, era de um amigo dela, tá certo? Era de irmão de um amigo dela, então é uma pessoa mais próxima dela. Então essa situação também vai ser investigada. Familiares foram ouvidos na divisão de homicídios e proteção à pessoa. Resta saber agora quem é a pessoa que abandonou o carro, pois possivelmente é a mesma que tirou a vida da Michele. Já estou recebendo aqui no estúdio o repórter, o profissional, nosso colega que está acompanhando esse caso, o nosso William Bittar, que gentilmente veio aqui no Balanço Geral. Além de estar aqui no estúdio conosco, poder acrescentar mais dessa história que nos chama a atenção, porque nós temos mistérios envolvidos. E eu te pergunto de cara, William Bittar, qual é a linha de investigação da polícia? Estamos tratando aqui de um crime passional ou de um latrocínio? Boa tarde, William. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, doutora Márcia, todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Por enquanto, Daniel, o crime de passionalidade, né? Um crime passional ali,
está descartado pela polícia. Isso porque não tem ainda elementos suficientes que possam colocar uma pessoa conhecida da Michelle Schinol nesse local, naquele dia quando tudo aconteceu, na noite da última segunda-feira, quando esse carro foi abandonado. Mas, claro, o detalhe dessa pessoa que passa nas imagens, conseguimos essas imagens ontem, fazendo as investigações ali na região onde o carro foi abandonado, é justamente a roupa que essa pessoa estava utilizando. Possivelmente, trata-se de um homem, como você falou, uma estatura ali mediana, né? 1,75 m, 1,77 m, possivelmente seja um homem que estava passando ali naquele momento. E aí, muita gente até acabou perguntando, tá, mas essa câmera de segurança é de um outro lado. Poderia passar outra pessoa também trabalhando com essa roupa, e aí a gente conseguiu as imagens que foram mostrando que apenas esse homem passou no local quando tudo aconteceu. Além dele, um homem, quando esse carro é abandonado, um rapaz de bicicleta passa e vê o carro ali, mas ele não sabia até então que aquele carro tinha sido abandonado e que, a princípio, aquela pessoa que passa saindo do carro teria estacionado o veículo ali. Polícia Militar foi até o local, viu que não tinha boletim de ocorrência, né, por furto ou roubo, deixou o carro lá. Guarda Municipal, na quarta-feira, no período da tarde, foi até lá também e percebeu que o carro estava estacionado no local irregular. E foi aí que o guincho foi acionado. Ou seja, num primeiro momento, era só uma situação de um carro que foi estacionado no lugar irregular. Inclusive, a Secretaria de Trânsito colocou um adesivo no chão avisando o proprietário sobre o que ia acontecer. Mas, na verdade, a Michelle Schinol estava morta lá dentro, Daniel. Que local é esse? Que à noite é uma coisa, agora de dia a gente tem uma ideia do local exato onde esse veículo foi abandonado. A Vanessa está lá nesse momento ao vivo. Mostra pra gente, Vanessa, os detalhes, por favor. Eu percebi ali pela imagem, temos uma via aqui pavimentada, uma calçada e uma área de mata. Você pode dar um panorama até pra gente entender melhor o local em que esse veículo foi abandonado? Vanessa, fica à vontade. Oi, Daniel, é realmente uma área, assim, que não tem grande movimentação. A gente vê aqui, olha, na frente, eu vou pedir para o China, nosso repórter cinematográfico, mostrar para vocês. Tem um condomínio residencial, né? Tem também aqui muita área de mata no entorno, né? E a gente acredita que à noite, por ser uma rua meio tranquila, a movimentação é meio parada. Então, à noite também, né, como a gente viu nas imagens, um lugar bastante escuro, difícil de talvez alguém ter visto a cena. A gente tem imagens, como a gente mostrou aí no VT, na reportagem, né, de câmeras de monitoramento que flagraram o momento em que o carro foi abandonado. A gente sabe que foi nesse ponto porque, olha só, aqui no local ficou o adesivo da CETRAN. Esse adesivo, normalmente, ele é deixado para informar o motorista de que o veículo foi recolhido para o pátio. Isso porque ele estava estacionado em um local proibido. Aqui é uma área irregular, não poderia estar estacionado. E já fazia 2 dias que esse veículo estava estacionado aqui. A princípio, ninguém sabia que o carro tinha sido abandonado, né? Ele foi abandonado, então, na segunda-feira à noite, por volta das 10 horas, como a gente mostrou nas imagens. Tem esse homem, né, que desce do veículo, aciona o alarme e vai embora. O carro foi recolhido somente na quarta-feira, já quase no fim do dia, e levado para o pátio por estar em área irregular. E aí, quando ele chegou no pátio, por conta do mau cheiro, né, os funcionários do guincho estranharam o mau cheiro, acabaram chamando o chaveiro e o corpo da Michelle foi encontrado dentro do veículo, né, Daniel? Como a gente acabou de mostrar aí para o pessoal, uma menina bastante jovem, cheia de vida, que tinha deixado o emprego fixo, estava trabalhando como motorista de aplicativo para se dedicar ao MMA. Também fazia dança, fazia capoeira, artes marciais. Uma menina cheia de planos, né? A polícia investiga o caso, ainda não há muitas informações, não se sabe quem é esse homem. Mas acredita-se que com essas imagens das câmeras de monitoramento, apesar de estar muito escuro, seja possível aí identificar quem é esse homem, né? Se ele também participou do crime. A nossa Vanessa está no local onde o veículo foi abandonado com o corpo dessa motorista de aplicativo no porta-malas. Vanessa, vou pedir a sua gentileza, o Luciano Chinasso também, vira a imagem para a gente, segue o caminho do ônibus, mostra para a gente, e aqui nós temos o sentido em que essa pessoa caminhou, que é ao contrário, né? No caminho como se você estivesse caminhando na direção do Chinasso aí, ao contrário. A pessoa caminha no sentido inverso, mostra o caminho que o ônibus passou. E a gente pode ter aqui uma noção, né, do caminho que ele percorreu, nesse mesmo sentido do veículo aí. Mostra o outro lado pra gente, por favor. Bastante mata, como a gente tá mostrando aí pro pessoal, né?
Essa e a gente imagem. não vê muitas residências aqui no entorno. Isso, essa imagem. Não tem nenhuma entrada à esquerda. Olha, as câmeras que fizeram as imagens pra gente são dessa empresa, que a princípio eu acho que era de reciclagem e já até colocaram ali, né, um cartaz avisando que mudaram de endereço, enfim, mas há câmeras de monitoramento e foram essas câmeras que flagraram, então, né, esse homem na segunda-feira por volta das 10 horas da noite, estacionando o veículo aqui no bairro e saindo aí no meio do escuro, né, o carro então encontrado somente na quarta-feira, como a gente já falou, e aí, por enquanto é difícil falar, a polícia ainda não sabe dizer quem é esse homem, continua investigando o caso, as imagens bastante escuras, mas parece que ele usava uma calça que tinha pontos de luminosidade, então talvez isso ajude a polícia a identificar, né, essa pessoa e também conversando aqui com moradores para ver se alguém acompanhou ou presenciou essa cena. Vanessa, boa, obrigado pelas suas informações, pela participação, acrescentou muito aqui nesse momento que a gente precisa explicar, mostrar exatamente o local que essa pessoa passou. Eu recebi vários comentários ontem à noite, William Bittar, você também deve ter sido questionado, algumas pessoas colocando em situações hipotéticas. Ah, é funcionário de alguma empresa de gás por aí. Essa calça especial com essas faixas reflexivas, né? De repente alguém que trabalha na coleta de resíduos, é alguém que presta serviço para alguma empresa de energia elétrica, enfim. Né, Daniel? Até o motoboy que utiliza essa roupa, porque na segunda-feira também choveu durante a noite. A gente até percebe na rua que está um pouco úmida a rua ali na região do Ganchinho, ou seja, uma pessoa que também poderia estar utilizando uma roupa quem é motociclista sabe, precisa utilizar essas calças também para dar essa luminosidade, né, para os carros que passam. Ou seja, são várias hipóteses de quem é essa pessoa. A dúvida é como essa pessoa chegou até a Michelle. Como ela foi chamada até lá, não temos informações se ela estava trabalhando naquele horário com o aplicativo, né? Já que ela trabalhava como motorista de aplicativo, ou seja, possivelmente ela foi para alguma região e encontrou essa pessoa. Resta saber a motivação. E um detalhe importante, Daniel, que a gente tem na imagem de quando o carro é abandonado, exatamente essa imagem, é que uma pessoa passa de bicicleta e vê esse homem passando pela rua. Não sabia que esse cara tinha abandonado o carro ali. Simplesmente imaginava que ele estava passando na rua naquele momento. Mas essa pessoa, inclusive, mora ali na região. Nós temos informações de quem seria essa pessoa na bicicleta. É um jovem, a gente tenta contato com ele, porque ele pode, talvez, identificar um pouco melhor o rosto de quem abandonou esse carro, porque ele é uma testemunha importante do fato que aconteceu na noite da última segunda-feira. William Bittar conosco aqui no estúdio. Doutora Márcia, eu preciso abrir o leque aqui, e até pela experiência da doutora Márcia. Doutora, essa pessoa queria que o corpo da Michelle fosse encontrado no porta-malas desse carro, porque quem quer ocultar um corpo não deixa num porta-malas em via pública. Sabe, algo que chama a atenção é o fato de, primeiro, com essa suposição de que se trate de um latrocínio, né? Por que a preocupação em colocar o corpo no porta-mala, em deixar o carro em um local que ele pudesse ser encontrado, mas em trancar o veículo? São 3 atos que não combinam com o roubo normal, né? Que não combinam com essa ideia de que, houve uma situação, houve um roubo e esse roubo levou a essa terceira situação. Pelo fato de que é trabalhoso colocar um corpo no porta-malas? É trabalhoso. O fato de levar a uma região que aparentemente ele conhecia, porque ele sabia que seria um lugar onde ele provavelmente seria a única pessoa passando por aí. E esse é um detalhe importante, doutora Porque há Márcia. mato de um lado e muro alto do outro, ou seja, uma situação em que ele estava cobertado. E uma terceira situação, em nenhum momento se vê que existe um veículo buscando ele, né? Não. Ele teria se preparado e deixado um veículo nas proximidades, ou ele é da região, em que condição ele realmente conseguiu fazer esse deslocamento. Mas, William, se fala principalmente nessa tese do latrocínio. Foi levado alguma coisa dela? Já se identificou se levaram alguma coisa, algum pertence da Michelle? A gente não tem essas informações específicas do que foi levado de dentro desse carro. E também, é como a doutora falou, com relação a conhecer a região. Por que eu falo isso? Porque ali não tem muitas câmeras de segurança. Na rua que nós passamos ontem, que foi onde o carro foi abandonado, lá para trás existe uma área mais residencial. Existem alguns sobrados que ficam de frente para a rua, mas nenhum desses sobrados tem câmera de segurança. Ou seja, possivelmente essa pessoa sabia onde poderia abandonar um carro sem ter informações
de como o carro foi para lá. Só que não imaginava que uma nova empresa que alugou esse galpão na frente, a primeira coisa que essa empresa fez, que quem alugou o galpão, foi colocar câmeras de segurança lá para fazer monitoramento. Ou seja, essas câmeras de vigilância que nós conseguimos ontem no final da tarde e trouxemos aqui para a RIC TV, é justamente de uma câmera de segurança que foi instalada recentemente. Outros detalhes, tem outras câmeras de segurança que vão para outras regiões ali da rua. Existe uma única câmera de segurança, mas ela não pegou todos os detalhes desse homem que aparece saindo do carro depois de tudo que aconteceu. Como a Michelle foi morta? Não sabemos, Daniel. O laudo ainda não tem como esclarecer de fato. Tem marcas no pulso? Tem, mas foi descartado a princípio a situação de um suicídio. E agora a gente tem a imagem de um carro que foi abandonado, ou seja, a pessoa que deixou o carro ali sabia que tinha um corpo dentro do porta-malas. E com relação ainda à morte dela, que o delegado acredita que seja uma morte violenta, porque ela pode ter sido estrangulada. A Michelle sabia lutar, ela fazia artes marciais mistas, que é o MMA, ou seja, ela tinha um porte até para poder se defender. Então, em cima disso que eu ia te perguntar, ontem eu fiquei aqui na expectativa, me coçando para falar com você enquanto você estava no Cidade Alerta. Ela tinha a característica, e eu fiz essa pergunta para um amigo dela lá na DHPP, ele não soube responder, de quem reagiria a um assalto, a uma abordagem, justamente por ela ser uma especialista, lutadora de MMA, William. E até por acreditar que ela teria condições, Porque como não tem ferimentos aparentes no corpo dela, ou seja, não foi utilizada uma faca para matar ela, não foi utilizada uma arma de fogo para matar ela, então possivelmente ela pode ter tido esse embate com a pessoa que a matou. Ela pode ter tentado se defender em algum momento de algum tipo de agressão, de algum tipo de estrangulamento, mas o fato é, só o laudo vai poder determinar realmente a causa da morte. Ventilou-se ainda que ela poderia ter tido uma overdose, digamos assim, porque é um local ali que o tráfico de drogas ali na região do Ganchinho acaba predominando, mas não tem nenhuma informação que ela ficou muito tempo ali. Esse carro, quando chega, fica cerca de 1-2 minutos ali, o homem já sai, ou a pessoa já sai de dentro do carro e vai embora. Ela foi morta num outro local. Ela foi tá morta muito claro. em outro local. E certamente não foi nessa rua que aconteceu essa morte. Ela foi morta em outro endereço e o carro foi abandonado. William, não haveria tempo nesse período tão curto de se tirar ela de dentro do carro, transpassar ela para o porta-malas, você também não vê essa movimentação. Então ali realmente não é o local primário do crime. Esse crime deve ter acontecido em outro local. Claro, o veículo também será periciado para se veja se existe dentro do veículo algo que indique uma violência ocorrida ali. Mas pode ter ocorrido em algum outro local também. E ali ser apenas um momento de desova, porque o tempo é muito curto. Corroborando exatamente o que você disse, o tempo é muito curto, não dá esse tempo de deixar alguma coisa. Mas se falou em estrangulamento, mas a princípio não dá para visualizar essas lesões, por causa do tempo que ela permaneceu morta e o próprio desgaste. Pode ter sido um desgaste. desmaio ali, acabou talvez até sufocada, porque não tem uma informação ainda detalhada sobre o laudo, A gente tem que aguardar ainda o laudo da perícia, da criminalística, para saber a causa da morte da Michelle. Mas fato é que se antes trabalhou-se com uma possibilidade de suicídio, isso é automaticamente descartado a partir do momento em que uma pessoa sai do carro dela, inclusive tranca o carro para que ninguém tivesse acesso ao veículo. Arma branca descartada. Por enquanto descartada, Daniel, porque ela não tem nenhum descartado. ferimento no corpo que levasse a crer que fosse uma facada ou um tiro. Ela morreu de uma outra forma. Como ela morreu ainda é um mistério aqui para todos nós. Obrigado, William Bittar, pela participação aqui no nosso Balanço Geral. Doutor